Você sabe o que são as hard skills que tanto falam e quais são as mais requisitadas para o mercado atualmente? Salve rapaz, meu nome é Marcelo Caon e agora você vai entender um pouco melhor sobre o que são essas tais hard skills, que são as habilidades técnicas que todo mundo fala que tanto precisa para as empresas, que as empresas solicitam. O que cada área pede de hard skills atualmente? Eu vou citar algumas dessas tecnologias e quais são as mais requisitadas. Não tem como eu falar tantos detalhes sobre cada uma delas, senão um vídeo ficaria com horas, pois são ferramentas complexas e cada um com muitas peculiaridades e muitas necessidades, treinamentos e aplicações no mercado. Voltando naquela tecla, eu sempre gosto de provocar essa curiosidade no profissional de TI, que é uma das principais habilidades, que seriam as soft skills no caso, é a curiosidade. Porque despertando a curiosidade a gente consegue ir atrás, consegue buscar, se a gente sabe o nome de uma ferramenta já facilita muito, a gente pode buscar mais informações sobre essa ferramenta, as aplicações, os treinamentos que existem no mercado para a gente dominar aquela ferramenta. Falando um pouco sobre a minha experiência, as hard skills que eu mais preciso dominar na minha área de desenvolvimento de aplicativos móveis utilizando React Native é o próprio React Native, dominar o TypeScript, JavaScript, lógica de programação, claro, algumas pipelines, CI/CD, que é a integração contínua e o deploy contínuo, são automações que a gente prepara para poder enviar o aplicativo para as lojas. Dependendo de cada branch, cada commit, pull request que a gente faz no repositório, a gente automatiza essa integração contínua para fazer determinadas pipelines, que são essas funções para o aplicativo ficar disponível, ir para o ambiente de staging, para o ambiente de QA, onde os testers vão avaliar, depois talvez no ambiente de homologação, no ambiente de produção, depende de cada projeto, cada estrutura da empresa. Então essas habilidades são muito necessárias para quem vai fazer um desenvolvimento móvel como eu faço. Eu preciso dominar essas ferramentas, claro, como ferramentas ali para programador eu preciso utilizar o IntelliJ, linhas de comando, preciso entender de documentação, muitas outras coisas eu utilizo dentro do IntelliJ, uma inteligência artificial que é o AI Assistant da JetBrains, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Ele me ajuda, por exemplo, a ganhar tempo na hora de enviar as mensagens de commit, ele sabe exatamente o que eu fiz, as classes do projeto que eu mexi, o que foi feito, para que aquilo foi feito. Então isso eu ganho muito tempo, eu ganho em cada pull request desse que eu abro, por exemplo, eu ganho 2, 3 minutos, que eu só clico no botão, ele prepara a mensagem, eu mando para frente. Se for pensar ao longo de um mês que a gente abre inúmeros pull requests, a gente tem um ganho bem significativo nesse ponto. Tem a parte de tradução, que a inteligência artificial ajuda a traduzir muitos termos, muitas coisas que a gente precisa trabalhar com inglês nesses projetos, a grande maioria, principalmente por eu estar trabalhando para uma empresa de fora, faz eu ganhar muito tempo nessas mensagens e traduções. Hoje em dia, temos no mercado uma alta demanda por profissionais de TI, seja desenvolvimento, teste, várias áreas ali, Big Data, né, ciência dos dados, Machine Learning, inteligência artificial, inúmeras áreas. Esses profissionais estão em ascendente alta sempre. Profissionais de UI UX, tudo isso. Eu falo disso em outros vídeos e tal. É sempre importante comentar e complementar falando sobre isso, porque esses profissionais seguem em alta e a gente precisa entender quais são as necessidades de cada área. O que cada área vai pedir, que tipo de conhecimento é bom para aquele profissional ter para dominar a sua área. Como linguagem de programação, o programador vai precisar dominar a linguagem, dependendo se for front-end, full stack, back-end. O que ele for fazer, ele vai precisar ter conhecimento de linguagem de programação. Claro, um conhecimento prévio de lógica de programação, entender mais ou menos o funcionamento da máquina, o que são os bits, como é que um computador funciona, como é que ele faz os cálculos, o que é o famoso 0 e 1, para que serve tudo isso. Eu posso falar em outro vídeo mais pra frente, só quem quiser solicita aí nos comentários, ou preenche lá um formulário no site solicitando conteúdo. O pessoal tem feito isso, eu estou produzindo conteúdo de acordo com o pedido aí do pessoal, que é muito bacana essa interação. E aproveitando o gancho, quem puder se inscrever no canal, pedir comentários, interagir com a gente para saber que a gente está seguindo no rumo certo. Então, essas linguagens de programação podem ser aí Java, JavaScript, Python, Ruby, C#, C++, tem inúmeras linguagens aí que o programador pode focar em aprender aquilo. Tem os frameworks também que eu já comentei em outros vídeos, que são ferramentas, é um ambiente todo que inclui a própria linguagem e algumas especificidades de cada um que ajudam o programador a ter um ganho de desempenho nas features que ele vai produzir, nos projetos, no código que ele vai escrever, a forma que aquilo vai lidar com o algoritmo, com a compilação e tudo mais. Então, cada linguagem tem um ou mais frameworks que vão ajudar o programador. Tem gente que gosta de trabalhar sem o framework, que é bem possível, com certeza,
com a linguagem nua e crua, porém o framework ele acaba tendo um grande ganho pra gente, mas batendo novamente naquela tecla de não se prender a nenhum framework. Ter o conhecimento, saber o que está fazendo, caso vá sair do framework ou em uma outra empresa solicite um framework diferente ou apenas a linguagem, a gente vai conseguir se dar bem nesse outro emprego sem ter ficado preso lá no passado naquele framework. Falando um pouco de cloud computing, a gente pode citar aí a Azure, AWS, Google Cloud Platform. São várias nuvens que o profissional precisa conhecer e dentro de cada uma delas tem muita coisa mesmo que a gente precisa dominar. Geralmente ali o DevOps ou o profissional responsável pelo gerenciamento da nuvem, como que o projeto vai subir, como é que são as pipelines, que nem eu comentei antes ali. Aqui também a gente vai precisar, o profissional que vai trabalhar nessa nuvem, ele vai precisar dominar essas inúmeras ferramentas. Tem nuvens aí como a AWS, a Azure, que oferecem diversas certificações, mostrando que o profissional está apto a trabalhar com aquilo ali. A gente consegue daí uma colocação muito mais fácil no mercado, porém não são certificações fáceis de se conseguir. Existem muitos treinamentos na internet, cursos completos para a gente aprender a mexer nessa nuvem, fazer alguns trabalhos práticos e tudo mais para ter aquela experiência e ganhar a certificação. Com certeza, na parte de nuvem e de DevOps, um profissional certificado, ele está muitos passos à frente de um profissional que não tem certificação. Porém, claro, a experiência vai contar muito, indicações e tudo mais que eu venho falando em outros vídeos, né? A parte de cibersegurança, o profissional precisa dominar inúmeras ferramentas, muitas delas são pagas e caras para poder simular testes ali de criptografia, de quebra de protocolos, de força bruta para conseguir entrar nos sistemas ali, batendo requisições sequenciais ali, tentar descobrir senhas e tudo mais para conseguir invadir. Ferramentas que são utilizadas para o bem, nesse caso, justamente para testar o sistema todo, a segurança do sistema, antes de ir para o ar e ficar vulnerável a ataques hackers maliciosos aí. Então, o profissional que vai atuar com cibersegurança, ele precisa dominar essas ferramentas. São inúmeras, não tem nem como eu citar o nome delas aqui, porque cada uma ferramenta tem uma aplicação específica para testar um tipo de vulnerabilidade. Existem também certificações muito importantes, muito boas para o profissional que vai atuar com cibersegurança e é bom dar uma pesquisada quem tiver interesse em trabalhar nessa área. Ele vai simular esses ataques de força bruta e quebra de protocolos e tudo mais, mas para o bem do sistema. O DevOps, o profissional de DevOps, ele vai poder estar trabalhando aí e precisa ter o conhecimento, né, essas hard skills, na parte de automação de processos, CI/CD, que são essas pipelines de integração contínua, entrega contínua de deploy do projeto, independente se for mobile, se for front-end, back-end, todo projeto ele vai acabar, projeto grande, ele bem estruturado, com certeza, né? Não algo amador, mas eu digo algo que tem uma arquitetura planejada, que tem toda uma estrutura por trás daquilo, ele vai precisar ter esse processo de automação na nuvem, né? Que daí esse profissional de DevOps está atuando direto ali na nuvem, fazendo essa automação, ou também, claro, nos repositórios ali no GitHub, GitLab, Bitbucket, todos esses repositórios que a gente encontra por aí. Esse profissional ele vai precisar dominar essas habilidades aí para poder estar fazendo essa automação de processo. Na parte de Big Data, né, na ciência de dados, a gente pode estar citando aí Hadoop, Spark, Hive, são muitas ferramentas que o profissional vai precisar dominar para tratar esses dados, para analisar esses dados. Big Data, um conceito rapidinho, vou falar disso em outro vídeo. Esse conceito de Big Data ele surgiu porque hoje em dia a gente lida com muitos dados, né? Esses dados eles são difíceis de ser trabalhados, é uma quantidade imensa que cada interação do usuário, cada formulário preenchido, cada página navegada, tudo isso, informação que entra, informação que sai, análise estatística, tudo isso geram dados. São dados, inúmeros dados. Daí surgiu esse conceito de Big Data, de Data Lake, se for fazer uma analogia, imagina um imenso lago, que todos os dados são jogados lá dentro, sem organização nenhuma. É um grande lago de dados que são jogados lá dentro. A gente precisa depois tratar esses dados. Como é que a gente vai tratar? Usando essas ferramentas, essas hard skills, para a gente conseguir pegar esses dados e tirar insights importantes que podem ajudar a empresa naquele projeto, na tomada de decisão, se a empresa está seguindo o rumo certo, analisar vendas, resultados por semestre, enfim. O que a empresa precisar tirar daqueles dados, precisa ser feito uma estratégia. Não dá para pegar uma amostragem pequena, pegar alguns dados e falar, isso aqui é importante. Não, a gente precisa de uma estratégia para tratar esses dados. Por isso a importância
do cientista de dados que atua com Big Data, com Data Lake, com Hadoop, com Hive, com todas essas ferramentas aí para tratar e entender esses dados, fazer análise desses dados e fazer o tratamento desses dados para poder futuramente apresentar esses dados e tirar importantes insights de cima desses dados. Na parte de inteligência artificial, temos aí Machine Learning, Deep Learning, análise de dados também, tudo feito com a inteligência que a gente prepara a IA para tratar esses dados. O profissional que vai trabalhar com inteligência artificial, ele precisa dominar muitas ferramentas, também não tem como eu nomear todas essas ferramentas, mas precisa ir atrás disso, de Machine Learning, Deep Learning, esse conceito todo de IA generativa, tudo isso que a IA vai aprendendo, vai ficando mais inteligente, que nem a gente vê vários exemplos aí, que tem a Gemini do Google, o ChatGPT, tem o Leonardo AI que faz imagens fantásticas, Midjourney faz imagens fantásticas também, já tem hoje IA que faz avatar da própria pessoa e tu treina ele. São ferramentas, muitas delas têm um plano free para dar uma testada, brincar com alguma coisa, mas a funcionalidade completa mesmo dessas ferramentas, elas são pagas e não são baratas. Algumas delas até são baratas, mas eu chutaria um valor de pelo menos R$100 para cima as ferramentas mais básicas. Essas que fazem vídeo e avatar e animação, daí vão ficando mais caras. Recentemente foi lançada a Sora, que é fantástica. A gente vê o resultado, eu vou até depois fazer um vídeo sobre isso também. Faz animações assim fantásticas, de praticamente nível de Pixar para cima, e é muito legal. Então o profissional precisa ir atrás. A inteligência artificial, ela está decolando, está crescendo cada dia assim exponencialmente, tem muitas ferramentas, muita tecnologia para a gente ir atrás e estudar. Mas é basicamente esses conceitos que o profissional precisa ficar antenado. Machine Learning, Deep Learning e a generativa e ir atrás de tudo isso. Na parte de análise de dados, a gente precisa dominar também R, SQL, Python, vários bancos aí, que todos eles por trás usam o conceito das queries, né? Textos ali, bem dizer, que a gente usa para pesquisar no banco, para acessar o banco de dados, para conectar uma tabela a outra, entrar e buscar o relacionamento dos dados e trazer aqueles dados. Análise de dados, a gente precisa entender como os dados são estruturados e como fazer para trabalhar com isso tudo, né? Na parte de gestão de projetos, precisa entender principalmente a parte de Scrum, Kanban, esses projetos ágeis, metodologias de projeto ali, a estrutura de cada projeto, como é que ele vai se organizar, como vão ser as plannings, o que vai entrar, o levantamento do projeto, ali, dos requisitos que vão ter, toda essa parte da gestão de projeto precisa dominar essas ferramentas, porque é um dia a dia do gerente de projetos, é isso, é pensar em demanda, pensar em prazos, o que vai entrar, o que não vai entrar, o que cabe, o que são as sprints, o que vai acontecer. Na parte de gestão de projetos, precisa entender esses aspectos e conseguir dominar esse fluxo todo que envolve a gestão de projetos, o andamento do projeto, desde a parte conceitual ali, que a gente tem as ideias do projeto, o andamento todo, que é um processo longo e demorado, muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto, até a entrega, que geralmente são entregas parciais que vão sendo entregues, vão sendo refeitas, refatoradas, melhoradas para uma nova entrega e tudo mais. Não é que nem antigamente, que era um escopo fechado, iniciava o projeto, o cliente não conversava mais com a fábrica ali de software, com a equipe, nem nada mais, e dali a 6 meses entregava o projeto e era aquilo, tava bom, não tava. Antigamente era assim que funcionava, hoje não. Hoje tem todo esse ciclo, tem o PO, né, o Product Owner, que lida com o cliente, lida com a equipe do projeto e vai acompanhando isso, e vão surgindo melhorias e demandas novas, às vezes adições na equipe, às vezes remoção da equipe, tudo isso é flexível, hoje é flexível, e o gerente de projetos ele tem um trabalhão pela frente, porque os projetos estão cada vez mais complexos, envolvendo mais ferramentas, necessidades, equipes, habilidades técnicas de cada profissional. É complicado, a gestão de projetos é complicado, já tive bastante experiência com isso, lidei com equipes aí, com profissionais de diferentes áreas, às vezes a equipe não se dá bem, é trabalhoso, precisa ter muito disso. Outras, depois eu vou citar futuramente também, aí é soft skills que o gerente de projetos vai precisar também, que é difícil lidar com pessoas. Se você acha que lidar com tecnologia é complicado, com pessoas é mais ainda. Ainda mais quando a gente lida com grandes mentes pensantes ali na área de tecnologia, a gente toda hora se depara com pessoas muito inteligentes que é difícil lidar com muitas dessas pessoas. Muitas são tranquilas, tranquilidade, sabem lidar no social ali, no tete a tete, porém tem pessoas na área de tecnologia que não se dão bem com outras pessoas, que são reclusas, que têm um ego enorme. Então é complicado, sabe? O gerente de projetos, ele lida com tudo isso e não é fácil. Todos os profissionais da área de tecnologia, eles precisam trabalhar a comunicação. Como eu vinha falando ali, que muitos não conseguem, é difícil lidar na tecnologia. Por isso, quando um profissional da tecnologia, ele se dá bem com outros profissionais, ele sabe se comunicar, ele sabe falar, se posicionar, sabe ouvir, sabe receber aquilo. Isso é um diferencial enorme, enorme, é uma dica de ouro para o profissional da tecnologia. Esse profissional ele se destaca muito dos outros, fazendo até muitas vezes a diferença entre a contratação ou não desse profissional. Eu já vi profissionais assim com um histórico técnico muito avançado, assim, que dominavam ferramentas, os caras eram bons, mas não sabiam lidar, não sabiam conversar, não sabiam participar de reuniões.
e não eram contratados, porque precisa disso. A gente vai estar trabalhando em equipe, ninguém está trabalhando sozinho na tecnologia e a gente está num projeto com várias outras pessoas humanas e a gente precisa lidar com essas pessoas e a comunicação é muito importante hoje em dia, não só agora em 2024, mas em todos os anos aí recentes da tecnologia, a gente precisa que o profissional saiba se comunicar, é essencial. Na área de QA, de testes, é difícil de eu citar ali, vou falar Selenium, não sei o que, Robot, tem vários frameworks aí que ajudam o profissional, Jest vai lidar muito com Jest, front, back, para fazer automação de testes, mas um profissional da área de testes, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre testes, porque tem testes unitários, testes de regressão, regression tests, muito conhecidos, principalmente lá fora, agora está entrando mais no Brasil também, que é fazer os testes do sistema todo, quando entram novas funcionalidades ali que tem muitas mudanças, a gente precisa retestar tudo se não foi afetado. Os testes de usuário são essenciais, né? Que o usuário ele gosta de quebrar o sistema, ele força, ele clica mais vezes que é para clicar, a gente precisa estar preparado para tudo isso. Então eu vou ter um vídeo só sobre a área de testes, mas basicamente o profissional de QA que trabalha com testes, ele vai precisar dominar testes unitários, testes automatizados, testes de integração, são inúmeros os tipos de testes que a gente precisa dominar. O profissional de programação ele também precisa entender de testes, porque muitas vezes ele faz os testes automatizados junto com o projeto. Tem metodologias ali, que é o TDD, por exemplo, que é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a testes, né? Que ele é focado, a gente já faz primeiros testes para ir fazendo o projeto, para o projeto poder atender aqueles testes, que são as regras de negócio aplicadas ali funcionais. Então, o projeto ele já sai meio que blindado quando ele vai para produção, homologação, enfim, ele já vai meio que blindado daqueles testes iniciais que foram pensados na hora da elaboração daquelas features ali, daquelas funcionalidades, né? Inglês. Novamente, batendo nessa tecla, o inglês é essencial no mundo da tecnologia. Saber ler inglês, saber escrever inglês. Claro que não precisa ser nada perfeito, né? Mas a gente precisa entender muita documentação. A maioria esmagadora das documentações de projetos e artigos que a gente vai precisar ler para precisar evoluir. Muitas videoaulas e muitos cursos são em inglês também, a gente precisa entender o inglês. Depois a gente vai praticando, vai falando melhor, vai se comunicando, conversando com outras pessoas e vai melhorando, mas o inglês é um aprendizado contínuo, a gente precisa dominar, não tem jeito, trabalhar com tecnologia, ficar fechado no mercado nacional, com empresas que só falam português, projetos que têm as funcionalidades ali, as funções, os métodos, que a documentação é escrita em português são complicados e raros, o negócio é aprender inglês, focar no inglês desde sempre, é muito pedido aí. Até hoje em dia, até empresas nacionais pedem inglês de intermediário, avançado, algumas até fluente. Muita gente questiona isso, porque às vezes a empresa nem tem relacionamento com clientes em inglês, mas pede o inglês para fazer a documentação, tudo mais em inglês. Então é essencial ter o inglês na área de tecnologia. Então é isso, rapaz. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco mais do que são essas hard skills e por que elas estão tão solicitadas aí no mercado. Mais para frente eu vou detalhar algumas áreas específicas. Aí eu vou mais a fundo nessas ferramentas que são solicitadas, nas habilidades de cada área e tudo mais. Aqui foi só um resumão para a gente entender um pouco mais do que é pedido, o que o mercado solicita nessas áreas específicas. Valeu, rapaz, até a próxima.